Ler é um ato valioso para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. É uma forma de ter acesso às informações e, com elas, buscar melhorias para o leitor e para o mundo. Além de ser envolvente, a leitura expande nossas referências e nossas capacidades de comunicação. Ler também é fundamental para soltar a imaginação. Por meio dos livros, criamos lugares, personagens e histórias. E o programa Customize hoje veio conversar com Madison John. Ele que é um leitor ativo e detalhe, gente, o Madison John, ele é professor licenciado em matemática. Isso mesmo, matemática. Quem foi que disse que para ser um bom leitor não precisa apenas gostar de literatura? Bom dia, Madison. Eu gostaria de saber desde quando começou essa sua vocação pela leitura. Na verdade, esse interesse pela leitura, ele despertou mais em mim na minha época da juventude, adolescência, quando tive contato com alguns livros, né, literaturas mesmo do perfil adolescente. Aí então fui despertado para esse mundo literário e também eu fui muito motivado pelos professores da época, né? Alguns deles nos indicaram leituras clássicas de alguns autores e aí então fui lendo, fui tomando gosto e do ensino médio para cá eu criei esse hábito e eu fico muito feliz por hoje ser um bom leitor, por ter um prazer pela leitura. Então para mim esse foi o meu despertar, foi aí que eu iniciei essa empreitada no âmbito das páginas, né, dos livros, e para mim é algo extraordinário. Qual a estratégia que você usa devido a tanta correria do dia a dia, né? Porque você leciona matemática em uma escola. Como você faz ainda para arranjar um tempinho e ler? Muito bem, para mim eu acho que esse é o maior desafio para todos os leitores contemporâneos, né? Porque não é fácil no mundo de hoje, tanta correria, tanta coisa para ser feita. Você tem que tirar um tempo, né, para os livros, ainda mais hoje que os livros são algo que estão perdendo um pouco o espaço. E eu penso assim, para você ter de fato essa vida de leitura, você precisa dedicar tempo e ter isso como algo essencial. Assim como você precisa tomar água todos os dias, como precisa também se alimentar todos os dias, você precisa entender que você precisa ter um momento só para você, um momento de leitura para relaxar, para poder espairecer, tranquilizar, tirar um pouco a mente do estresse do dia a dia. Então, o método que eu uso é entender que a leitura para mim é algo essencial, e quando eu entendo que é essencial, torna-se um hábito e um hábito prazeroso. Na sua visão, quais os benefícios a leitura traz? A leitura teria muitos benefícios, né? São vários, poderia até ser inúmeros benefícios. Mas dentre alguns, o que eu percebo na minha vida em particular, eu creio que todos os leitores podem perceber isso, o mais importante eu creio que é desenvolver uma boa memória. Você que lê bastante, você tem uma boa memória bem ativa, você com facilidade você consegue argumentar e ter palavras fáceis, né, na sua mente pelo hábito da leitura. Então acho que isso é importante e desenvolve bastante para quem é leitor. O outro item também seria o fato de você exercitar a mente, porque nas atividades do dia a dia você não costuma exercitar muito a mente, e ao ler você desenvolve isso de forma bem grande e facilita mais no desenrolar, né, do convívio, fica muito mais fácil. Outra coisa que você pode destacar é a questão de quando você lê, você tem muito conhecimento, você aprende muitas coisas e nunca você vai ficar alienado em uma conversa. Você sempre tem algo para falar, tem um argumento para contribuir e você não vai ficar o peixe fora d'água, né, boiando em alguma conversa ou sem saber o que falar. Eu acho que isso também é algo muito importante e que isso é proveniente de alguém que de fato lê bastante. O que mais você gosta de ler? Eu gosto muito de ler os clássicos da literatura brasileira. Também já li alguns clássicos da literatura europeia, né, alguns livros de Shakespeare. Mas, atualmente, depois que eu concluí o ensino médio, eu leio, atualmente eu leio mais literatura cristã, né? Por ser cristão também, eu acho que eu estou me aprofundando um pouco mais nessa área, aprendendo um pouco mais, tirando algumas dúvidas. E hoje o que eu mais leio é esse tipo de livros, mas eu gosto de todos os tipos de livros, notícias, livros de história, livros da literatura mesmo. Eu gosto de todo tipo de perfil de assuntos, eu gosto de ler. Sou variado, bem eclético. Quantos livros você acha que você já leu, ou você já fez algum cálculo de quantos mais ou menos por ano você já chegou a ler? Olha,
A gente começa sempre o ano, né, com uma meta bem ousada, né? A gente tenta ler bastante. E eu acho que o maior alvo que eu já tive de leitura por ano, acho que foi 20 a 25 livros por ano. Eu não tenho, assim, talvez um número exato de quanto já li, mas eu tento ficar nessa média. Por ano, ler entre 20 e 25 livros, que eu vejo que é uma quantidade de leitura bem apropriada e que eu me esforço para tentar conseguir esse número. Mas para mim seria muito bom se eu pudesse conseguir mais ainda do que isso, né? Talvez 30 ou 40 livros por ano seria o ideal, mas a correria, infelizmente, me impede de alcançar esse alvo. Mas eu creio que esse número já tá bom, né? Eu acho que se todo mundo conseguisse pelo menos metade disso, seria ótimo, né, para todo mundo. Madison, e depois de tanta conversa aqui sobre literatura, sobre leitura, tu me despertou uma curiosidade. Como então que surgiu o interesse em fazer matemática, que é algo totalmente assim, oposto? Na verdade, porque esse meu despertar pela leitura, ele veio depois de despertar pela matemática. Eu já tinha me apaixonado pela matemática e depois dessa paixão pela matemática foi que começou então, né, essa outra paixão pela literatura. Talvez a literatura tivesse me alcançado antes da matemática, eu teria me embrenhado para outros caminhos, mas como foi depois, e eu acho que foi por esse motivo, porque a matemática me alcançou primeiro do que os livros. Mas eu creio que o mais importante é que eu consigo hoje conciliar as duas coisas, a matemática, as ciências exatas e também a parte da literatura. Nós sabemos que hoje, para você ter uma boa profissão, passar em um concurso, né, continuar aí cursando pós e tudo, você precisa de uma boa leitura, né? E para o nosso telespectador que está nos assistindo agora, qual a dica que você deixa para que eles aguçem mais essa vontade pela leitura? Como eu falei anteriormente, é um desafio hoje desenvolver na mente, desde as crianças, uma mente aguçada pela leitura. Eu acho que, na verdade, esse é um desafio que nós precisamos entender. A leitura é essencial para o desenvolvimento da mente humana. E o conselho, a dica que eu dou é que cada amigo que nos está ouvindo nessa reportagem, que eles entendam que a leitura é essencial. Sem a leitura, nós não iremos conseguir alcançar os nossos objetivos. A leitura nos proporciona conhecimento, nos proporciona um crescimento intelectual muito grande, você abrange a sua visão do mundo, e tudo isso é essencial individualmente para cada pessoa, mas também para uma sociedade, né, que nós estamos vivenciando. Hoje, mais do que nunca, é preciso ter pessoas pensantes, né, pessoas que têm a sua opinião formada, e isso só vai ocorrer quando nós buscarmos esse conhecimento. Esse conhecimento não está nas novelas, não está nos filmes, está nos livros. Nós precisamos buscar esse conhecimento, deixar de lado a preguiça, que às vezes é um pouco maior, deixar de lado o comodismo, deixar de lado as facilidades, e nós buscarmos, nos esforçarmos para buscarmos esse conhecimento que está à nossa disposição nos livros, ou mesmo na internet, em outros lugares. Então a dica que eu dou é essa: persevere, entenda que é importante, que é essencial, e quando entendermos isso, nós iremos buscar muito mais a leitura.